Em um céu noturno, duas vidas se entrelaçaram em uma tragédia que ecoa até hoje. Uma família unida, um futuro prometido, tudo destruído em um instante. Mas esta não é apenas uma história de perda, é um conto de obsessão, de dor incomensurável e de uma busca implacável por justiça. Ou será que vingança? Prepare-se para mergulhar no labirinto de emoções que envolve a história de Vitaly Kaloyev, um homem que perdeu tudo e buscou um caminho sombrio para a redenção. Vitaly Kaloyev nasceu em 15 de janeiro de 1956, na então República Socialista Soviética Autônoma da Ossétia do Norte, que mais tarde, nos anos de 1990, se tornaria a República da Ossétia do Norte-Alânia. Sua infância permanece um mistério, mas sabe-se que ele cresceu em uma comunidade localizada na fronteira com a Chechênia. Em meio a uma família grande e de recursos limitados, composta por seus pais e irmãos, Vitaly enfrentou muitas dificuldades desde cedo. Ele concluiu os estudos básicos e depois seguiu para o Instituto de Mineração, localizado em Vladikavkaz, capital do país, onde se formou em arquitetura, embora algumas fontes mencionem que ele tenha se tornado engenheiro. Independente da formação exata, o fato é que Vitaly era reconhecido como um profissional talentoso. Sua carreira se destacou pela participação na construção de cerca de 100 edificações, incluindo fábricas, escritórios, estabelecimentos comerciais e até uma igreja na cidade de Vladikavkaz. Foi nessa cidade que ele decidiu morar, construindo uma impressionante residência de tijolos, com 3 andares, cercada por um muro que envolvia um belo jardim cheio de flores, arbustos e árvores frutíferas. A vida de Vitaly parecia promissora e ele era descrito por quem o conhecia como um homem gentil, alegre e bem-humorado. Em 1990, quando tinha 34 anos, conheceu Svetlana Kaloyeva, 2 anos mais nova que ele, durante um dos projetos profissionais. A paixão foi instantânea e rapidamente se casaram. No ano seguinte, no dia 19 de novembro, nasceu Konstantin, o primeiro filho do casal. Enquanto Vitaly se dedicava à carreira de arquiteto, Svetlana conquistou o cargo de vice-diretora de uma cervejaria local. Juntos, nutriam o desejo de ter uma filha. Segundo relatos de pessoas próximas à família, Svetlana chegou a frequentar a igreja para rezar por uma menina. E 6 anos depois, o desejo se tornou realidade. Em 7 de março de 1998, Diana nasceu para completar a felicidade da família Kaloyev. Parecia que os Kaloyev viviam um verdadeiro conto de fadas. A carreira de Vitaly estava em ascensão, o casamento era sólido e os filhos eram a alegria do casal. Konstantin, um menino inteligente e curioso, era apaixonado por xadrez, um jogo no qual o pai também se destacava. Além disso, ele adorava ciências e tinha fascinação por dinossauros. Aos 10 anos, pediu um telescópio de presente ao pai, revelando seu interesse pelo universo. Já Diana era uma menina encantadora, carinhosa e esperta, que tinha uma ligação muito especial com o pai, sempre buscando sua atenção e carinho. Contudo, como muitos dizem, a perfeição não existe. Algum tempo após o nascimento de Diana, a vida dos Kaloyev sofreu um duro golpe. Vitaly acabou sofrendo um acidente durante uma de suas obras. Distraído pelo trabalho, ele caiu em um fosso e fraturou a perna. Embora os detalhes sejam escassos, o acidente foi grave o suficiente para obrigá-lo a se afastar do trabalho por um longo período, resultando na falência de sua empresa. As dificuldades financeiras logo começaram a aparecer e a situação da família ficou crítica. Porém, pouco tempo depois, a sorte começou a mudar. Quando tudo parecia perdido, Vitaly recebeu a proposta de um projeto grandioso: construir a mansão de um milionário russo. Esse trabalho prometia não apenas uma boa remuneração, mas também estabilidade durante os próximos 2 anos. Com a nova oportunidade, a felicidade da família foi reestruturada, mas a boa notícia
veio acompanhada de um desafio. O projeto seria desenvolvido na Espanha, o que significava que Vitali teria de se separar de sua família por um longo período. Em 2000, Vitali se mudou para a Espanha e, a partir desse momento, as ocasiões em que podiam se reunir tornavam-se raras, restringindo-se a finais de semana ou feriados. No entanto, mesmo separados pela distância, o contato era constante. Diana, apesar da pouca idade, havia decorado o número de telefone do pai e passava horas conversando com ele. Depois de 2 anos de trabalho intenso e da dolorosa separação, o projeto de Vitali estava quase finalizado. Para comemorar, ele e Svetlana decidiram fazer uma viagem em família para a Espanha. A expectativa era imensa e Vitali se dedicou a planejar cada detalhe do passeio. Visitas a museus de ciência que encantariam Constantin, passeios pelas belas praias espanholas e várias outras atividades que tornariam a viagem memorável. Contudo, garantir as passagens aéreas para Svetlana e os filhos não foi uma tarefa simples. A viagem estava prevista para o início de julho de 2002, época de férias escolares e, portanto, alta temporada na Europa. Barcelona, um dos destinos mais procurados do mundo, estava lotada. Finalmente, no dia 1º de julho, uma agente de viagens conseguiu contato com Svetlana e informou sobre um voo fretado para Barcelona, com partida em apenas 3 horas. A família precisava ir imediatamente ao aeroporto. Svetlana, que estava preparada e com tudo pronto, se apressou para chegar ao aeroporto com as crianças. O saguão de embarque do aeroporto de Moscou estava lotado de jovens. O voo fretado transportaria 45 crianças e adolescentes que haviam vencido um concurso escolar patrocinado pela Unesco, premiados com uma viagem de 2 semanas para a Espanha. Originalmente, essas crianças deveriam ter partido 2 dias antes, mas um erro no transporte até o aeroporto fez com que perdessem o voo, resultando no fretamento de uma nova aeronave. No horário combinado, os 45 jovens, acompanhados pelos responsáveis pelo grupo, além de alguns passageiros adicionais e a família de Vitali, embarcaram no avião que, em pouco mais de 4 horas, deveria levá-los ao merecido destino de férias. Para os Kaloyev, essa viagem significava a tão esperada oportunidade de finalmente estarem reunidos novamente. Naquela terça-feira, 2 de julho de 2002, em Barcelona, Vitali estava se preparando para ir ao aeroporto de El Prat, o segundo mais movimentado da Espanha. Ele chegou com bastante antecedência, quase sem conseguir conter a emoção pelo reencontro tão esperado com sua família e ansioso para as férias que passariam juntos. Porém, no horário em que o voo deveria ter chegado, as telas do aeroporto não mostravam qualquer informação sobre o avião. No início, Vitali não se preocupou, pois atrasos em voos são relativamente comuns. Contudo, o tempo continuava a passar e as luzes indicativas de chegada do voo não apareciam. Desconfiado, ele foi até um dos guichês de informação para tentar descobrir o motivo do atraso, mas ninguém sabia dar qualquer resposta concreta. O que era inicialmente uma espera alegre e otimista se transformou em preocupação e ansiedade, especialmente pela ausência total de informações. A situação ficou ainda mais tensa quando dezenas de jornalistas e cinegrafistas começaram a chegar rapidamente ao aeroporto, criando um clima de agitação. Uma jornalista, observando a angústia evidente de Vitali na sala de espera, se aproximou dele e perguntou se ele era parente de algum passageiro do voo fretado que tinha colidido com uma outra aeronave na Suíça. O rosto de Vitali, tomado pela surpresa e horror, revelou a resposta antes mesmo que ele pudesse dizer algo. Imediatamente, a jornalista expressou suas condolências. Vitali ficou em estado de choque. Ele foi informado de que o avião em que sua família viajava havia colidido com outra aeronave e ambas haviam caído. Em meio a um turbilhão de emoções, conseguiu um assento no próximo voo para Zurique, na Suíça, a cidade mais próxima do local do acidente. No fundo de seu coração, mantinha uma esperança frágil de que houvesse algum erro e que sua família pudesse estar bem,
e que tudo não passasse de um engano. Ao desembarcar em Zurique, Vitali tomou um táxi com destino ao Berlingen, uma cidade alemã na fronteira com a Suíça, onde havia ocorrido a tragédia. À medida que se aproximava do local, sua esperança começou a se desfazer, principalmente quando avistou destroços e, em meio ao caos, o que pareciam ser corpos cobertos por lonas. As autoridades tentaram impedir sua entrada no perímetro do acidente, mas após muita insistência, seus argumentos foram suficientes e ele obteve permissão para entrar e procurar por sua família. Era tudo o que desejava naquele momento, encontrar seus entes queridos. Durante horas, Vitali caminhou entre os restos das aeronaves, passando por pedaços de metal retorcido, malas destruídas e alguns corpos espalhados. Em certo ponto, avistou contas de pérolas, que reconheceu como pertencentes a um colar que ele havia dado à sua filha. Recolheu-as cuidadosamente, colocando-as em um lenço, e seguiu um rastro das pérolas como se fossem migalhas de pão. Pouco tempo depois, encontrou alguns fios de cabelo que pertenciam à sua filha pequena Diana. E não muito distante, viu o vestido rosa que ela usava, junto com a terrível visão do corpo da menina. Ao contrário dos outros corpos, o de Diana estava intacto. Parecia que ela havia caído sobre uma árvore que amorteceu o impacto. Era impossível descrever o que Vitali sentia naquele momento. Poucas horas antes, ele estava alegre, aguardando ansioso pelo reencontro. Agora, segurava o corpo sem vida de sua filha nos braços. Os outros corpos da família foram localizados pelos socorristas. Constantin foi encontrado caído no asfalto de uma rua próxima, em frente a um ponto de ônibus, enquanto o corpo de Svetlana estava em um milharal, não muito distante da área do desastre. A área do acidente era imensa. Os destroços das duas aeronaves estavam espalhados por uma região de aproximadamente 40 km², que foi imediatamente isolada pelas autoridades. Os investigadores começaram a chegar para tentar entender o que havia ocorrido naquela noite trágica. Alguns dias depois, no fim daquela primeira semana de julho, dezenas de famílias das vítimas foram autorizadas a visitar o local do acidente. Um voo especial os levou até lá, acompanhados por profissionais de saúde mental que estavam preparados para lidar com a dor avassaladora que cada um carregava. Próximo ao Lago Constança, no sul da Alemanha, os familiares seguiram em uma procissão silenciosa e comovente, carregando flores para homenagear seus entes queridos. Aproximadamente 140 pessoas estavam presentes, profundamente abaladas pela perda irreparável e pelas imagens do desastre. No local, um clérigo ortodoxo e uma irmã conduziam orações pelas almas das vítimas. Enquanto isso, os familiares oravam, meditavam e contemplavam as fotografias de seus entes queridos. Alguns deles recolheram terra e pedaços de milharal como lembranças, enquanto outros plantaram flores que trouxeram de seus jardins, um gesto simbólico e de carinho em meio à devastação. A pedido das autoridades, levaram registros dentários e outros itens que poderiam ajudar na identificação dos corpos. As famílias já tinham enfrentado o impacto inicial da tragédia e precisaram colaborar com as autoridades e especialistas que buscavam informações sobre características específicas de seus parentes. Houve relatos de que um dos pais sofreu um ataque cardíaco ao receber a notícia, tamanho o choque. Outro episódio foi o de Vitali, que ao reconhecer o corpo de Constantin no necrotério, não conseguiu suportar a dor e, em desespero, começou a bater com a cabeça contra a parede, até ferir-se gravemente. Em meio a tanta dor e tristeza, todos se perguntavam o que aconteceu. Não era apenas um questionamento dos familiares, mas também das autoridades aeronáuticas e das companhias aéreas envolvidas. As investigações ficaram sob responsabilidade do Escritório Federal Alemão de Investigação de Acidentes Aéreos, que coletou os dados e evidências da cena do desastre. Após um trabalho intenso, as caixas pretas das aeronaves foram recuperadas, sendo que uma delas estava destruída, mas a outra forneceu informações cruciais. Mesmo assim, reconstruir os eventos e entender todos os fatores que levaram a essa tragédia exigiria tempo.
A busca por respostas e justiça era inevitável, mas o sofrimento daqueles que perderam seus entes queridos jamais poderia ser diminuído. Após a conclusão das investigações preliminares, os corpos das vítimas foram entregues às suas famílias e transportados para seus países de origem, majoritariamente para a Rússia. 3 dias depois da chegada, uma cerimônia fúnebre foi realizada e os corpos foram sepultados. Entre as lápides, havia uma que se destacava pela sua imponência. Pertencia à esposa e aos filhos de Vitali. Feita de granito, a lápide era adornada com fotos, informações e um grande retrato da esposa e das crianças, algo que o próprio Vitali havia preparado para o funeral. A dor daquele homem era inimaginável, transparecendo em cada detalhe. A casa onde a família antes compartilhava momentos de alegria e afeto se transformou em um local opressivo e desolado. Vitali, incapaz de suportar o vazio que sentia, transformou o lar em um memorial àqueles que havia perdido. Um dos cômodos foi convertido em um santuário com 3 camas, cada uma delas adornada com objetos queridos de sua esposa e dos filhos, livros, brinquedos, roupas e perfumes. Tudo aquilo que um dia trouxe felicidade agora fazia parte de um espaço silencioso e sagrado. Vitali estava destruído. Seus cabelos, antes castanhos, agora estavam grisalhos, marcados pelo estresse e pelo sofrimento. Ele deixou de se barbear, vestia-se sempre de preto e não conseguia mais dormir no quarto que antes compartilhava com sua esposa. Tentava descansar em uma cama improvisada na cozinha, mas o sono era constantemente interrompido por pesadelos angustiantes. Em muitas noites, sem conseguir suportar a solidão e a tristeza, ele terminava deitado sobre o túmulo da família, como se buscasse consolo na proximidade física com aqueles que havia perdido. Uma tristeza profunda envolvia Vitali, o mergulhando em um mar de desespero e impotência. Sua mente, num ciclo doloroso, revivia a tragédia repetidamente, como se buscasse uma resposta, um culpado ou qualquer indício de justiça. Durante o primeiro ano após o desastre, Vitali passou incontáveis horas no cemitério, construindo um santuário em homenagem à sua família. Seus sentimentos foram expressos de forma intensa em um elogio fúnebre publicado online. Ele aprendeu a falar com 1 ano e meio de idade. Já lia aos 3 anos. Aos 5, adorava dinossauros e jogava no computador. No texto, Vitali afirmava que Konstantin teria se tornado uma pessoa boa, culta e útil à sociedade se não fosse pela tragédia. No primeiro aniversário do acidente, foi realizada uma cerimônia em memória das vítimas no local do desastre. Estavam presentes familiares, autoridades locais e representantes da Skyguide, a empresa responsável pelas operações da torre de controle durante o ocorrido. Naquele momento, já circulavam informações de que um dos controladores de voo da empresa poderia ser o responsável pelo desastre. Ao final da cerimônia, Vitali aproximou-se do CEO da Skyguide, mostrando fotos de sua família nos túmulos e exigindo respostas. Ele queria saber quem era o responsável e se existia a possibilidade de um encontro direto. O executivo respondeu que aquele não era o lugar adequado para discutir tais questões, sugerindo uma reunião em seu escritório no dia seguinte. Porém, nessa reunião, Vitali teve suas expectativas frustradas. O controlador não estava presente. Para piorar a situação, o executivo da Skyguide se recusou a assumir qualquer responsabilidade enquanto as investigações não fossem concluídas e os funcionários que estavam de plantão na noite da tragédia ainda não haviam sido afastados. Tentando apaziguar a situação, o executivo marcou um novo encontro com Vitali para o dia seguinte. Mais uma vez, ele não compareceu. No lugar dele, enviou um grupo de advogados que se reuniu com Vitali e ofereceu uma compensação financeira pelas perdas. 60 mil francos suíços pela esposa e 50 mil francos por cada um de seus filhos, totalizando 160 mil francos. Em troca, Vitali teria que renunciar a qualquer ação de responsabilização contra a empresa. A proposta foi um insulto para Vitali. Para ele, a vida de sua família não tinha valor monetário. Ele não queria dinheiro. Seu único desejo
era ver o responsável ser responsabilizado e pedir perdão pelo que havia feito. Com o passar do tempo, as primeiras informações sobre os eventos que levaram ao desastre começaram a emergir. Um dos controladores do tráfego aéreo admitiu ter cometido erros na noite fatídica. Ele declarou que, como pai, compreendia a dor e o vazio deixados pela perda de entes queridos. Naquela noite, eu fazia parte de uma rede de pessoas, computadores, dispositivos de monitoramento, transmissão e regulamentos que deveriam funcionar em perfeita sincronia, sem erros, disse o controlador. Ele reconheceu que sua função era justamente evitar esse tipo de tragédia e lamentou profundamente as mortes, especialmente a das crianças. A declaração foi publicada na imprensa, mas a identidade e a imagem do controlador não foram reveladas, apenas suas iniciais. Alguns veículos de comunicação chegaram a divulgar a foto da casa onde ele morava. As informações sobre o controlador eram escassas, mas Vitali finalmente tinha um alvo para sua busca por justiça. Decidiu contratar um detetive particular para descobrir mais sobre o funcionário da Skyguide. Após 2 meses de espera, o detetive entregou a Vitali todas as informações sobre o controlador que estava de plantão na noite do desastre, incluindo fotos, dados da família e o endereço de sua residência. O nome dele era Peter Nielsen. Peter era um dinamarquês, nascido em 16 de agosto de 1967. Na época do acidente, tinha 36 anos e vivia em Zurique com sua esposa Matt e os 3 filhos, de 13, 8 e 2 anos e meio de idade. Pouco se sabia sobre a vida de Peter, mas algumas fontes indicavam que ele era um homem de bom caráter, que gostava de praticar esportes como natação e principalmente hóquei no gelo. Na ocasião da tragédia, ele já trabalhava para a Skyguide havia 8 anos, e como para muitos outros controladores da empresa, o trabalho na Skyguide representava um bom salário, baixos impostos e aposentadoria aos 55 anos. Após o desastre aéreo, Peter havia sofrido um colapso nervoso, necessitando de tratamento intensivo e medicação para lidar com a culpa que o assombrava. Com as informações em mãos e o coração despedaçado pela dor, Vitali viajou até Zurique, hospedando-se em um hotel próximo à residência de Peter. Ali, ele comprou uma faca com uma lâmina de um pouco mais de 10 centímetros. Em 24 de fevereiro de 2004, Vitali saiu do hotel com o endereço de Peter anotado em um pedaço de papel. Quando se aproximou do local, hesitou e decidiu trocar a campainha de uma casa próxima, perguntando sobre onde encontrar a residência de Peter Nielsen. A mulher que o atendeu apontou a direção correta, que ficava na mesma rua. Vitali caminhou alguns metros até encontrar o que procurava. Ao avistar a casa de Peter, entrou no jardim e sentou-se calmamente esperando. Foi então que Peter notou a presença de Vitali e decidiu sair para saber quem era o homem desconhecido que estava em seu jardim. Vitali se identificou e, tomado por um furioso desespero, começou a acusar Peter pela morte de sua família. Aos gritos, ele exigia que Peter olhasse as fotos que trazia consigo, empurrando-as contra o rosto do controlador. As imagens eram dos corpos de sua esposa e filhos em seus caixões. Nunca saberemos exatamente quais palavras foram trocadas entre aqueles 2 homens naquele momento, mas sabemos que a reação de Peter não foi boa. Em um dado momento, Peter teria golpeado a mão de Vitali, fazendo com que as fotografias caíssem no chão. Para Vitali, ver as fotos de sua família caírem ao solo foi como reviver a dor de vê-los sendo colocados de volta nos caixões. A raiva e a dor explodiram dentro dele, e ele perdeu o controle. Sacou a faca que havia comprado previamente e atacou Peter repetidas vezes. Em poucos momentos, Peter Nielsen estava caído no chão morto. Vitali recolheu as fotos e deixou o local calmamente. Retornou ao hotel, ainda com as roupas manchadas de sangue. Ali, despiu-se, tomou vodka e se entregou ao sono. Mais tarde ele contaria que pela primeira vez em 2 anos conseguiu dormir profundamente sem ser assombrado por pesadelos. No dia seguinte, foi detido pelas autoridades locais enquanto ainda estava no hotel. Algumas versões dos fatos indicam
que depois de se desfazer das roupas manchadas de sangue, Vitaly teria deixado o hotel e se dirigido ao aeroporto para tentar fugir, sendo preso antes de conseguir embarcar. De uma forma ou de outra, ele foi capturado, e as autoridades encontraram a faca usada no crime próximo à cena do assassinato. Durante o interrogatório, Vitaly afirmou que não se lembrava de nada do ocorrido, como se sua mente tivesse apagado o evento. Com essa declaração, ele foi encaminhado para um hospital psiquiátrico, onde seria submetido a exames para determinar seu estado mental. Na primeira avaliação, os médicos identificaram que Vitaly apresentava um alto risco de tentar contra a própria vida, já que depois do ataque ele não via mais um propósito em sua vida, que antes era dedicada a fazer justiça por sua família. Apesar disso, após uma série de exames, os psiquiatras concluíram que Vitaly não possuía nenhum transtorno mental que o impedisse de ser responsabilizado por seus atos. Ele estava apto a enfrentar um julgamento. 2 meses após o assassinato de Peter, em maio de 2004, a investigação sobre as causas do acidente aéreo que vitimou 71 pessoas, em sua maioria crianças e adolescentes, foi concluída. No relatório, o CEO da Skyguide, Alain Roussier, assumiu a responsabilidade da empresa pela tragédia. As famílias das vítimas receberam indenizações financeiras, mas ainda restava uma grande pergunta: o que exatamente havia ocorrido naquele fatídico dia? A questão não intrigava apenas as autoridades aeronáuticas e as empresas envolvidas, mas também os familiares das vítimas que queriam entender o que causou o terrível acidente. Inicialmente, os investigadores especularam que a colisão poderia ter sido provocada por uma falha mecânica em uma das aeronaves. As autópsias descartaram problemas de saúde dos tripulantes, como ataques cardíacos ou derrames, e também não encontraram sinais de uso de substâncias ilícitas. Também foi confirmado que nenhum dos tripulantes estava fadigado ou havia sido submetido a cargas excessivas de trabalho. Problemas climáticos igualmente não foram responsáveis pelo acidente. Embora a noite estivesse escura, com a lua em quarto minguante, o clima era bom e não apresentava ameaça. A explicação para o acidente acabou sendo tão complexa e inusitada que se tornou tema de várias reportagens e documentários. O que eu consegui encontrar em matérias que falavam sobre o caso foi um resumo dos principais pontos dessa sucessão de eventos que levou à tragédia. Enquanto o avião que levava a família Kolaev seguia para Barcelona, na Espanha, uma aeronave de carga havia decolado de Bérgamo, na Itália, com destino a Bruxelas, na Bélgica. As rotas dessas duas aeronaves eram perpendiculares e ambas atravessariam o espaço aéreo entre a Alemanha e a Suíça. Esse cruzamento por si só não representava um problema, já que dezenas de aviões cruzam o espaço aéreo diariamente sem incidentes. Entretanto, havia um terceiro elemento fundamental: a torre de controle operada pela Skyguide, responsável por coordenar as operações aéreas naquela região da Europa. Como os voos ocorriam em um horário de baixo tráfego, havia apenas 2 controladores de plantão na torre. A noite estava tranquila, então um dos controladores decidiu fazer uma pausa, que acabou se estendendo mais do que o previsto, deixando apenas Peter Nielsen no comando. Em um certo ponto, a aeronave de carga solicitou permissão para subir até 36 mil pés, a fim de economizar combustível, e a permissão foi concedida. No entanto, essa conversa foi interrompida quando técnicos entraram na sala para informar a Peter sobre o início de uma manutenção programada que afetaria o telefone e algumas funções dos radares, deixando-os temporariamente indisponíveis. Os 2 aviões, o de carga e o de passageiros, voavam na mesma altitude. Peter tinha consciência disso, mas por se tratar de um horário de baixo movimento aéreo, ele acreditou que a chance de coincidirem em tempo e espaço era mínima. A situação se agravou quando, pouco antes do acidente, uma terceira aeronave, um Airbus, que enfrentava grande atraso, solicitou autorização para pousar em Zurique. Isso fez com que Peter precisasse se deslocar para outra estação na sala de controle, a fim de monitorar o pouso do Airbus, o que dificultou ainda mais a comunicação e o controle da situação. Assim,
Uma sequência de erros, falhas técnicas e decisões equivocadas se transformou em uma tragédia que afetaria dezenas de famílias e culminaria na busca implacável de Vitaly por vingança. Peter tentou transferir as informações do novo voo para o aeroporto de destino, mas enfrentou problemas de comunicação. Essa tentativa acabou desviando sua atenção da própria tela de controle. Na cabine de comando do voo com destino a Barcelona, o Sistema de Alerta de Tráfego e Evasão de Colisão, conhecido como TCAS, emitiu um aviso aos pilotos de que outra aeronave estava se aproximando na mesma altitude. Diante da emergência, a tripulação contatou a torre de controle para informar sobre a situação. Peter, que já havia retornado ao seu posto, percebeu que os dois aviões estavam perigosamente próximos. Em circunstâncias normais, sua tela de monitoramento teria emitido um alerta com antecedência suficiente, mas devido às funcionalidades reduzidas por causa da manutenção, isso não ocorreu a tempo. Peter então comunicou-se com a aeronave de passageiros, instruindo-a a descer rapidamente. No entanto, o TCAS do avião de carga também emitia um alerta de proximidade, orientando seus pilotos a descerem. Essa instrução foi comunicada à torre de controle, mas Peter não conseguiu ouvi-la. Em meio ao caos, o TCAS do avião de passageiros reagiu, instruindo os pilotos a subirem imediatamente, em clara contradição ao comando dado ao avião de carga. Isso evitaria a colisão. Por alguns segundos, os pilotos do voo de passageiros hesitaram em seguir a instrução do TCAS, pois ela contrariava as ordens da torre. Eles tentaram contato para confirmar. Peter, sobrecarregado e com equipamentos apresentando falhas, repetiu a orientação para que a aeronave com destino a Barcelona descesse. Diante disso, os pilotos decidiram seguir as orientações do controlador, ignorando o alerta automático do TCAS. Instantes depois, as tripulações dos dois aviões avistaram um ao outro com menos de 8 segundos para evitar o impacto. Manobras desesperadas foram tentadas, mas a colisão tornou-se inevitável. O avião de carga passou perigosamente por baixo da aeronave russa, mas o estabilizador vertical, ou leme, acabou cortando o avião de passageiros ao meio, dividindo sua fuselagem. O avião de carga, descontrolado, também caiu. Eram por volta de 23h35 quando os moradores da cidade alemã de Uberlingen testemunharam um cenário aterrorizante, com explosões e luzes iluminando o céu. A investigação concluiu que se as condições da sala de controle estivessem normais ou se os pilotos tivessem seguido as instruções do TCAS, a tragédia teria sido evitada. Tempo depois, chegou o momento de Vitaly Kolaev enfrentar a justiça pelo assassinato de Peter Nielsen. O presidente da Ossétia do Norte viajou para acompanhar o julgamento. Em seu depoimento, Vitaly contou como o acidente aéreo que tirou a vida de sua família também destruiu a sua. Ele relembrou que seus filhos eram as vítimas mais jovens da tragédia, o que tornava ainda mais difícil o processo de identificação dos corpos. Devastado, Vitaly relatou que passou os 2 anos seguintes praticamente vivendo no cemitério, ao lado do túmulo de sua família. Ele repetiu a história que vinha contando desde sua prisão. Confirmou ter ido à casa de Peter Nielsen, mas garantiu que queria apenas um pedido de desculpas. Queria que o controlador visse as consequências de seus atos. Segundo Vitaly, ao mostrar as fotos dos corpos de sua família nos caixões, Peter Nielsen reagiu com um gesto brusco, derrubando as imagens do chão. Para Vitaly, ver as fotos caírem foi como ver sua esposa e filhos sendo jogados novamente dentro dos caixões. Naquele momento, ele sentiu sua mente apagar. Ele afirmou não se lembrar do ataque que culminou na morte do controlador. Vitaly também disse sentir pena pela esposa e pelos filhos de Peter, mas o acidente aéreo havia destruído sua própria vida. Durante as 2 audiências, Vitaly manteve-se sério, sempre com o olhar fixo nas fotos de sua esposa e filhos. Em outubro de 2005, foi condenado a 8 anos de prisão. A promotoria havia pedido 10 anos, considerando homicídio doloso, enquanto a defesa pedia 3 anos, argumentando que Vitaly sofria de extremo sofrimento psicológico durante o crime. No ano seguinte, em 2006,
Após uma apelação, o Supremo Tribunal da Suíça reduziu a sentença para 5 anos e 3 meses. Em 2007, ele recebeu liberdade condicional, mas a promotoria recorreu da decisão, conseguindo mantê-lo preso até agosto. Porém, em outubro do mesmo ano, Vitali foi libertado após cumprir 2/3 da pena. Durante o período em que esteve preso, Vitali recebeu o apoio de alguns pais das crianças mortas no acidente. A imprensa destacou a visita desses pais, que apoiavam suas ações. O deputado russo Alexei Mitrofanov chegou a declarar que, como homem, tirava o chapéu para Vitali. 4 anos após o acidente aéreo, um promotor apresentou 71 acusações de homicídio culposo contra 8 funcionários da Skyguide. No julgamento, 4 controladores de tráfego aéreo escaparam da prisão, embora tenham sido condenados por homicídio culposo, recebendo penas alternativas. Além disso, 3 executivos da Skyguide foram condenados a 12 meses de prisão, também convertidos em penas alternativas por sua responsabilidade na sequência de erros que levaram ao desastre. Um 4º executivo recebeu uma multa de 5.500 libras. Após sua libertação, Vitali retornou à Ossétia do Norte, onde foi recebido como um verdadeiro herói. Sua chegada foi marcada por manifestações nas ruas, e muitos o viam como alguém que havia seguido a antiga tradição da vingança de sangue, que exige que o homem vingue a morte de seu ente querido, eliminando um parente do assassino. Essa visão o tornou uma figura controversa, com parte da população aplaudindo sua atitude como um ato de honra, enquanto outro grupo de cidadãos condenava veementemente suas ações. Assim que chegou à sua cidade, a primeira coisa que Vitali fez foi visitar o túmulo de sua família, um gesto que demonstrou o peso da perda que carregava. Alguns meses depois, em janeiro de 2008, Vitali foi nomeado vice-ministro da construção da Ossétia do Norte. A nomeação, no entanto, gerou desconforto e críticas na Suíça, onde sua imagem não era tão bem vista. Em 2016, ele recebeu a maior honraria do Estado, a Medalha de Glória da Ossétia, como reconhecimento por seus esforços em melhorar a qualidade de vida da população, promover a educação das novas gerações e contribuir para a manutenção da ordem e da lei na região. Durante entrevistas concedidas à imprensa, Vitali sempre mencionava as lembranças que mais o assombravam. A imagem de sua filha Diana, de apenas 4 anos, em seu pequeno caixão. O rosto desfigurado de Constantin, toscamente reconstituído após o acidente. E os restos mutilados de sua esposa Svetlana, de 34 anos, envoltos em um sudário. Ele próprio cuidou de lavar e vestir os corpos de seus familiares. Um gesto de profunda dor e devoção que evidenciava o luto imenso que enfrentava. Mesmo durante seu tempo na prisão, Vitali relatava que recebia apoio constante. Outros detentos o encorajavam, e ele também era surpreendido por cartas de solidariedades vindas de toda a Rússia, algumas até de mulheres interessadas em se casar com ele, já que sua figura havia se tornado uma espécie de celebridade. Quando perguntado sobre arrependimentos, Vitali foi enfático em dizer que não se arrependia do que havia feito. Para ele, Peter Nielsen não era ninguém, apenas um tolo que pagou com a vida por seus erros. Segundo ele, se Peter tivesse tido uma atitude diferente, convidando-o para conversar em sua casa, talvez sua morte pudesse ter sido evitada. Em sua defesa, Vitali argumentava que qualquer pessoa em uma situação semelhante teria o direito de buscar justiça por conta própria. Contudo, no final da entrevista, ele admitiu que suas ações não trouxeram a paz que tanto esperava. Algum tempo depois, o governo suíço exigiu que Vitali pagasse cerca de 157 mil francos suíços como reembolso pelo custo de sua estadia na prisão, o que ele se recusou terminantemente a fazer. Em 2012, ao viajar para a Alemanha para participar de uma cerimônia em memória do 10º aniversário da tragédia, ele foi detido. As autoridades alemãs alegaram que seu nome constava em uma lista de vigilância emitida pela Suíça. Posteriormente, Vitali foi libertado. Com o passar do tempo, Vitali voltou a se casar, desta vez com uma mulher chamada Irina Dorava, uma engenheira cerca de 20 anos mais jovem que ele. Em 25 de dezembro de 2018, o casal celebrou o nascimento de gêmeos, um menino
e uma menina. Após o nascimento dos filhos, Vitaly afirmou que sua vida finalmente tinha ganhado um novo sentido e que agora encontrava motivos reais para continuar vivendo. No local onde os destroços dos aviões caíram, foram erguidos vários memoriais, incluindo 2 monumentos que buscavam manter viva a memória das vítimas. Um dos monumentos consistia em grandes esferas metálicas, que muitos acreditavam simbolizar o colar de pérolas de Diana, a vítima mais jovem do acidente. O outro era composto por uma sequência de aviões de papel, representando a tragédia de um Berlingen voando sem rumo em uma metáfora poderosa sobre o destino. Este caso impactante foi tema de diversos documentários, produções televisivas e até mesmo um longa-metragem estreado pelo ator Arnold Schwarzenegger. No Brasil, o filme tem o título Em Busca de Vingança e foi lançado em 2017 nos cinemas. A história também inspirou canções, podcasts e peças de teatro, levando o público a refletir sobre a dor e os limites da vingança. Como costuma ocorrer após grandes tragédias, mudanças significativas foram implementadas nos protocolos de segurança aérea nos anos que se seguiram ao acidente. Medidas como treinamento aprimorado para pilotos e controladores de voo, além de introdução de novos equipamentos de segurança, foram adotadas com o intuito de evitar que desastres semelhantes se repetissem. Este caso gerou um imenso debate internacional sobre justiça, vingança e responsabilidade, evidenciando até onde os seres humanos são capazes de ir quando são movidos pela dor. O desejo de vingança, nesse caso, transformou-se em uma obsessão que resultou em mais morte e não trouxe o alívio tão desejado ao coração do perpetrador. A história de Vitaly Kolaev é um estudo de caso complexo. A dor pela perda de sua família é incomensurável e sua busca por justiça é compreensível, mesmo que seus métodos tenham sido cruéis. A tragédia aérea em Berlingen expôs falhas graves no sistema e a pena de Vitaly, embora reduzida, não apagou a gravidade de seus atos. O caso é uma trágica consequência de uma série de erros, onde a dor extrema e a falta de responsabilização se encontraram no ponto mais sombrio da humanidade. No fim, a vingança não cura, apenas perpetua o ciclo de sofrimento. E você? Qual a sua opinião sobre esse caso tão polêmico? As atitudes de Vitaly Kolaev podem ser justificadas dadas as circunstâncias extremas que ele enfrentou? Como você reagiria se estivesse no lugar dele, lidando com tamanha dor e perda? Além disso, você acredita que a punição recebida foi justa ou exagerada? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se gostou desse vídeo, inscreva-se no canal para mais histórias chocantes como essa. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse caso para que mais pessoas conheçam essa história impactante. Muito obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço e até a próxima.